Então, o neoplatonismo, como vocês sabem, é a minha segunda tradição queridinha do coração, e ela está assim para a par com o gnosticismo. E muitos têm até academicamente estudado essas relações do gnosticismo com o neoplatonismo, né? Eu estudei Plotino e o Apócrifo de João, existem outros autores que trabalham essas correlações, porque, na verdade, todas essas tradições espirituais, como os neoplatônicos, os estoicos, os pitagóricos e os gnósticos, vieram aí da mesma efervescência, do mesmo grande caldeirão cultural e espiritual dos primeiros séculos da nossa era, né? Ali Alexandria, Antioquia, todas essas, Roma também, essas regiões é onde estavam essas tradições e os membros, os filósofos que professaram esses ensinamentos. Então, faz muito sentido para mim a gente trazer o neoplatonismo como uma vertente, um parênteses aqui dos estudos do canal Viveca, porque é uma tradição irmã. Tanto os neoplatônicos quanto os gnósticos são reencarnacionistas, e a gente sabe que a igreja começou a dificultar muito a vida para os gnósticos e para todos aqueles filósofos que professavam tradições esotéricas. Então, é muito provável que gnósticos passaram a ser neoplatônicos. Eu não tenho certa impressão sobre isso, eu acho que a gente pode falar aqui entre nós isso. Então, por isso que hoje a gente vai fazer uma revisão do neoplatonismo. Já tem no canal, de um tempo atrás, uma playlist chamada Neoplatonismo, que tem alguns vídeos que eu gravei contando a biografia de Plotino, as principais ideias de Plotino e algumas outras palestras. Até coloquei vídeos de professores meus que eu considero muito bons de ouvir também, então tá lá. Mas esse é mais um extra e tem muita gente nova no canal e é sempre bom a gente revisar. Então, para isso, eu quero situar vocês naquela tabela, não é bem tabela, aquela linha do tempo que eu fiz no início do nosso estudo das origens da alma, só para a gente ter uma noção visual de onde está Próclo, né, no tempo. Ai, cadê? Então, eu marquei aqui em vermelho para a gente só se situar um pouco no tempo, no espaço, né, onde está Próclo. Antes de chegar no Próclo, eu vou lembrar vocês um pouco as ideias do neoplatonismo e do Plotino, porque olha só onde eles estão. Platão ficou lá no século V AC. E o Próclo nasce no 5 DC. Você tem aí 900 anos separando o Próclo de Platão. Mas o Próclo é um dos maiores filósofos neoplatônicos que mais escreveu. Ele escreve sem parar até os 70 anos de idade. E ele comenta basicamente todos os diálogos de Platão. Aprofunda, corrige Platão, interpreta Platão. Ele é um filósofo platônico extremamente rico. Mas não só para a gente ver a distância que Platão está de Próclo, e novamente, eu estou levando em conta que existe reencarnação. Então, nenhum desses filósofos para no tempo, gente. Eles continuam. Então, sei lá, se o Plotino, o Porfírio, o Próclo, o Jâmblico estão comentando Platão, é porque eles estavam lá na escola platônica, porque a alma não perde afinidade. O que a gente gosta muito, a gente continua gostando muito, vocês não tenham dúvida disso. As afinidades da alma. E aí, no meio de tudo isso, está Jesus, os gnósticos e os sofitas, né? Entre o Próclo e Platão, a gente tem o século I AC, DC, 2, que é quando a maioria dos gnósticos assim tem aquela super efervescência, gnóstico para todo lado, grupo gnóstico, século III, o maniqueísmo. Então, tem muita coisa que antecede o neoplatonismo, que acontece ao mesmo tempo que o neoplatonismo, mas aí os gnósticos começam a ter muita dificuldade em existir, justamente quando? No fim do século IV. Que eu até deixei aqui essa marca, que é do slide antigo, porque eu só emendei aqui, mas essa marca bege aqui é mais ou menos quando acaba o período gnóstico oficial, né? Vocês conseguem ver nessa minha bagunça de nomes e letras? Deixa eu tentar situar aqui. Então, vejam só. A gente tem Jesus nesse período aqui. E aí, no século II, a gente vai situar o quê? Platonismo, na época de Platão. Na época de Jesus, século I e século II, a gente vai ter o chamado médio. Eu não sei escrever nessa coisa. Eu sempre falo isso. Médio, não dá para ler. O médio platonismo. Vocês tentam aí. Estou muito torta aqui, peraí.
Então, o Numênio, por exemplo, por isso que eu pus ele em vermelho, ele é considerado um médio platônico. Mas essas categorizações de neoplatônico, médio platônico, isso é uma coisa do século XIX. Isso são os acadêmicos da Idade Moderna e Contemporânea que tentam olhar para o passado e categorizar, porque o pessoal adora botar tudo em caixinha e categoria, né? Então, a gente tem o platonismo, o médio platonismo na época de Numênio. Numênio é contemporâneo do Basílides, aquele gnóstico que a gente sempre cita, do Abraxas, aquele gnóstico que influenciou Jung, bem importante, o Basílides. Numênio é um pouco antes do Valentino, e Valentino e Amônio Sacas estão mais ou menos juntos, né? Amônio é o mestre de Plotino. Plotino aqui é considerado o fundador do não dá para fazer letra cursiva nisso aqui, do neoplatonismo. Então, é só para a gente se situar, gente. Platonismo, médio platonismo, exatamente quando? Na época dos gnósticos. Médio platonismo é junto com os gnósticos clássicos. O que isso quer dizer? Eu estou sempre aqui nos nossos estudos falando que, citando acadêmicos e eu mesma concordando, né, que o gnosticismo teve muita influência do platonismo, né? A gente está sempre falando isso. E eu fico pensando se vocês estão pegando isso, porque não adianta eu só falar, teve influência do platonismo. Aí vocês me falam, tá, lá, e daí, o que isso quer dizer? Então vamos tentar entender um pouco mais o platonismo para a gente ver, inclusive quando a gente estiver lendo os gnósticos, ver o que tem de platonismo no gnosticismo. Mas o que eu quero enfatizar com esse blá 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 todo é que esses personagens do século I DC e 2 DC, que estão nesse período do médio platonismo, é o mesmo período do neopitagorismo. Quem é pitagórico? Apolônio de Tiana é considerado um pitagórico, por exemplo. Então, eles são diálogos filosóficos que estavam muito intensos ocorrendo naquela época, na região de Antioquia, de Alexandria, onde tinham comunidades gnósticas muito fortes, ainda vivas, sem uma igreja estruturada atrapalhando ninguém. Então, a gente vê que os gnósticos estão falando coisas que a gente encontra nos médio-platônicos e os neoplatônicos também estão falando as mesmas coisas. Então, é como se ali fosse fermentando e se desenvolvendo essa tradição espiritual que foi para duas vertentes. Uma seguiu pelo lado gnóstico e a outra seguiu pelo lado mais puramente platônico. Mas ainda que eu fale puramente platônico, não é puro, tá? Porque o Plotino e o Porfírio, etc., eles se apoiam muito no estoicismo, assim como os gnósticos têm muitos elementos do estoicismo. Então, quando a gente fala em platonismo, a gente pensa mais na época do Platão. Chega aqui no meio do caminho, começa essa mistura bonita, essa coisa eclética, essas trocas filosóficas que vai enriquecer as tradições espirituais. Mas veja que a gente tem um grande grupo gnóstico aqui nesses 3 séculos. No século IV, temos aqui o surgimento do maniqueísmo. Aí depois tem os priscilianistas, ali também na região da Turquia, Constantinopla. E já tem o Plotino existindo no século III, 200 e pouco, até o final do ano 200 e tanto, 280, não lembro bem a data de morte dele, esqueci. A Hipátia, que a gente viu na palestra do Daniel recentemente, é depois. Ela nasce em 380, vai morrer em 400 e tanto. Então, ela já está entrando aqui no século V. Eu pus ela com o pezinho no século V. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento de várias escolas neoplatônicas. Então, oficialmente, o neoplatonismo começou com Plotino. Oficialmente. Porque o Plotino, ele diz que está professando ideias que ele aprendeu com o Amônio. E o Amônio era conterrâneo e contemporâneo de Valentino. E Numênio influenciou Amônio. E o Basílides, que eu não esqueci, tadinho, esqueci do Basílides aqui, o Basílides influenciou o Valentino. Então, eles estão aqui nessa mistureba. O Basílides está aqui, ó, desculpa. Então, vocês vejam que são personagens importantes. Esse monte de nome, por que lá? É porque são almas, gente. São almas importantes, que estão tentando manter uma tradição espiritual viva e transmitir esses ensinamentos, e eles estão fazendo o que toda alma ligada a essas escolas de mistérios faz.
criando escolas, copiando textos, produzindo material e tendo núcleos de alunos íntimos e ensinamentos públicos, igual Jesus fez. É um padrão. O Plotino vai ter uma visão mais mística, mais religiosa, a questão da contemplação do um, a busca da alma para se elevar em direção ao um. Depois vão surgir outras escolas neoplatônicas que vão ser mais diferentes. O jâmblico, por exemplo, vai enfatizar muito a teurgia, a magia dos deuses, as categorias de daimones, as invocações. Ele parte mais para uma coisa mais mágica teúrgica. O Plotino tem um caráter mais místico. O Próclo, ele vai ser diferente, ele vai ser muito parecido na essência com Plotino, mas ele também vai desenvolver mais sobre os deuses. Ele vai ser considerado o último grande filósofo helenista pagão da antiguidade. Oficialmente ele tem esse título, o último grande filósofo helenista da antiguidade, porque ele não é como, sei lá, Pseudo-Dionísio. O Pseudo-Dionísio é neoplatônico, o Pseudo-Dionísio está para cá. Mais para frente. Não dá para escrever. O Pseudo-Dionísio ele é neoplatônico, mas ele tem um caráter mais cristão, né? Ele vai influenciar muito o cristianismo. O Próclo não, o Próclo ele era pagão, ele era helênico, ele gostava dos deuses. E isso é muito interessante nele. O Próclo chegou, inclusive, a escrever um texto criticando os cristãos. Os cristãos quem? Os cristãos do século que ele viveu. Olha onde ele está. Ele está no século V. Foi no século IV que Nag Hammadi foi proibido. Foi escondido, quer dizer. Essa passagem aqui do século IV para o século V é o que marca o fim da livre circulação de textos gnósticos e é o que marca que o imperador Teodósio, depois do Constantino, que ficou mais famoso, o Constantino ele só fez com que o cristianismo não fosse mais considerado proibido, né? Porque a gente tem aquela história dos mártires cristãos perseguidos por Roma, porque Roma cultuava os deuses e os imperadores. E aí os cristãos falavam, não, que cultuar imperador, o quê? Tá maluco? Seja de qualquer vertente de cristão. Então, eles foram perseguidos, eram considerados, tinha até chacota com os cristãos, né? Desenhavam grafite nas ruas de Roma com um burro crucificado, a gente já viu isso em alguns estudos nossos, quem lembra. Mas aí a mãe do Constantino era cristã, e aí ele resolve decretar que não é mais uma religião proibida, que quem quiser pode ser cristão. Ele mesmo não se converteu oficialmente, ele só tem aquela história lá da cruz, que ele venceu os exércitos. Quem é realmente cristão é o imperador que vem logo depois do Constantino. O Teodósio, ele é do final do século IV, ele é de 380, mais ou menos. É as últimas décadas do século IV. Morreu Constantino, Teodósio é coroado, e o Teodósio, ele é um cristão católico convicto. Ele fala assim, não é agora cristão pode ser cristão e todo mundo pode ser o que quiser. Não, agora todo mundo tem que ser cristão e quem for pagão, esse aí que vai ser perseguido. Então, em poucas décadas, olha que interessante, gente, em poucas décadas, os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Foi coisa de pouco tempo. Num imperador, eles pararam de ser perseguidos, no próximo imperador, o outro imperador proibiu o helenismo, proibiu os filósofos, proibiu o paganismo, proibiu as outras religiões. Todo mundo tinha que ser cristão. Proibiu Nag Hammadi, veio os decretos, veio a oficialização do cânone, veio o poder policial da Igreja Católica, né, o poder material, financeiro da Igreja Católica. Tudo isso veio com o imperador Teodósio. E aí todo o resto foi abafado. Os grupos gnósticos tiveram muito mais dificuldade, e aí os que tentavam algo espiritual fora da ortodoxia cristã começaram a se voltar para a filosofia. E aí o Próclo me parece que foi um desses. O Próclo nasce em 412. Ele nasce logo depois do fim do Teodósio. Então já não tinha grupos gnósticos e nem textos apócrifos circulando. Tinha uma igreja muito forte estabelecida que tinha acabado de ganhar na Mega Sena. Então tinha tudo a seu dispor.
mandava e desmandava. Então, a gente vê que a tradição espiritual vai sobreviver voltando para a filosofia, mudando a linguagem. E é assim que eu vejo Próclo, dessas grandes almas que pode ter transitado entre os gnósticos, certamente transitou no passado entre platônicos, pitagóricos, não sei se essênios, cabala é outra história, mas é uma dessas almas que vale a pena a gente conhecer, porque ele mantém viva a tradição espiritual com uma linguagem diferente, mas vocês vão ver que é muito parecido com a proposta dos gnósticos. Porque o importante não é se a gente está falando de Cristo, de Messias ou de Logos. O importante é a gente conseguir manter o ensinamento sendo efetivo para a nossa alma. O ensinamento continuar um mapa, um mapa, um mapa certo, um mapa que não foi rasurado, um mapa que não te desvia. Se o mapa estiver certo, você troca o nome das localidades que está tudo certo. O importante é a gente conseguir manter o ensinamento para colocar em prática e ele levar à contemplação do Uno, ou à união com Deus, ou o despertar do Cristo, né? Seja como for. Então, é isso, por isso que eu pus esses nomes todos aqui. Vocês veem que na época de Próclo, os nestorianos, que também são ali da região eu acho que os priscilianos, que é a região da Turquia, os nestorianos eu esqueci. Pode ser os dois. Mas são um grupo aí que meio gnóstico que ainda está tentando sobreviver. E os maniqueus estão cada vez indo mais para o Oriente, fugindo da Roma Central, né? Para a gente falar, então, de neoplatonismo... sim, eu esqueci aqui. Só esqueci. Eu mencionei aqui o Oráculos Caldeus. Eu mencionei os Oráculos Caldeus porque eles vão influenciar tanto o Jâmblico quanto o Próclo. E apesar desse nome caldeu, eles não são da antiga Caldeia, não. É um texto de magia e teurgia do médio platonismo. Então, tá ligado a essa parte prática da filosofia. O Pedro perguntou aqui, só aproveitando, eu ouvi falar que os cristãos eram reencarnacionistas, depois de muito tempo foi baixado um decreto proibindo essa crença. Confirma essa informação? Confirmo, Pedro, foi no século V. Olha só qual século que passou, que parou de ser aceita a ideia da reencarnação das almas no cristianismo. O mesmo século que o Teodósio botou para quebrar e que o Próclo nasceu. Então foi a mesma época. Tem um vídeo lá no meu canal, Reencarnação no Gnosticismo, que eu faço várias citações, está bem interessante. Bom, vamos então para o neoplatonismo, revisando o neoplatonismo aqui com a gente. O neoplatonismo, uma das fontes que a gente tem em português é esse livrinho bem introdutório, não é ruim, mas é uma revisão, assim, um resuminho, do Giovanni Reale, Plotino e Neoplatonismo. E aí alguns temas que eu quero trabalhar com vocês. Peraí. Primeira coisa que a gente vai sentir ao estudar o neoplatonismo é que, para os neoplatônicos, a parte mais importante é a identificação ou o entendimento de que há um princípio uno, universal, uma unidade primeira, que é superior a todas as coisas, não é um Deus, é mais que um Deus, não é um ser, não é um nada, mas é um tudo que também não pode ser alguma coisa, é sempre essa ideia, né? E aí, quando vocês forem ler e estudar o Apócrifo de João, eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavras, como, por exemplo, a mônada, que aparece no Apócrifo de João, e é um termo pitagórico sobre esse um que é um princípio de tudo, né? Então, no neoplatonismo, essa é a parte mais importante, fundamental, no meu entendimento, de todo o ensinamento neoplatônico, né, o Plotino entendia assim, pelo menos, tudo nos leva a nos encaminharmos para retornar ao um. Né? Então, esse princípio uno absolutamente simples, superior a todo ser, a todo pensamento, superior à própria mente divina, superior ao ser, às coisas, ele é o princípio primeiro de toda a vida universal, divina e material. Né? Então, surge a teoria da enologia. Né? H-E-N significa um em grego, por isso é a enologia. Essa teoria da enologia é um capítulo filosófico em parte, assim, de toda a filosofia antiga, né?
E a filosofia antiga, gente, é muito complexa, vai ter muitos termos como dinamis, estasis, torrem, um monte de palavra em grego, que aí, quando a gente vai ler nos acadêmicos, é bem denso. A metafísica é muito interessante, é muito profunda, vai ter o apeiron do Anaximandro, o ilimitado, mas o que a gente precisa entender é esse princípio de unidade transcendente, imanente, que está além de todas as coisas. E é para isso que a filosofia aponta, para o retorno dessa unidade. O um, então, vai ter um aspecto de repouso, né? E de silêncio, e aí a partir dele vai vir o movimento e a emanação ou a processão de todos os seres. Né? Tudo isso, gente, quando chega no neoplatonismo, vai surgir uma grande. Eu vou fazer só um parênteses aqui com a gente, porque é interessante vocês saberem que vai surgir essa teoria das doutrinas não escritas de Platão. Isso é uma briga acadêmica muito engraçada, porque os acadêmicos ficam brigando por causa dessas coisas. Qual é a teoria? Tem uma linha, vira tipo time de futebol, tem uma linha que defende que Platão escreveu muito. Vou simplificar para vocês, mas assim, para a gente entender. Platão escreveu muito, ele deu muita importância aos diálogos, ele escreve suas ideias e, portanto, ele dava importância para a escrita, e então tudo que ele ensinou está escrito. Tem a outra vertente, que tem a ver com o neoplatonismo, porque os neoplatônicos vão se basear nisso, que diz, não, existe uma doutrina oral de Platão. Existe uma doutrina não escrita de Platão. Existe uma doutrina apócrifa, secreta, de Platão. E aí tem uma linha dos filósofos da escola de Tübingen e não sei o quê, dos acadêmicos de Milão e etc., que ficam debatendo, e aí tem os das doutrinas esotéricas de Platão e os da Platão escreveu tudo e tudo que está escrito é só o que a gente pode aprender. Então, o que isso nos interessa ao pensar no neoplatonismo? Os neoplatônicos vão seguir a linha de que há uma doutrina oral de Platão, e é a partir daí que eles estão interpretando, comentando e explanando os diálogos platônicos. Porque às vezes a gente vai pegar um texto neoplatônico e vai dizer, mas isso aqui é novidade, Platão não disse isso. Mas eles fazem um jogo de palavras para mostrar que não, Platão disse isso, mas está escondido no texto platônico, você não está vendo pela chave esotérica. Então os neoplatônicos têm essa pegada oral, do mistério, do não escrito, do esotérico, do apócrifo, né? Dos mistérios, né? Então existe isso, inclusive no mundo acadêmico, é bem conhecido, de que havia um ensinamento esotérico de Platão, e é daí que a gente encontra o neoplatonismo. Então, quando vem com toda essa parte da teurgia, das experiências, do um que está em nós, que nós nos voltamos ao um, tudo isso é o esoterismo de Platão. E aí, a partir dessa ideia do um, vem todo um linguajar filosófico dos princípios primeiros e dos princípios segundos, que o um é o primeiro princípio, que é a causa primordial de todas as coisas que existem, que o um ele não é existência, porque ele não pode existir, porque se ele existe, ele teria que ter tido um nascimento, mas ele sempre existiu, então é ele que dá existência às coisas. Aí aquele linguajar que eu não vou cansar vocês aqui, mas só para vocês sentirem um pouco o que é o teor desses textos, né? O um como medida de todas as coisas e a fonte da multiplicidade, né? E aí, o que é bem pitagórico desse tipo de ensinamento no neoplatonismo, e aí vocês podem pensar nos gnósticos, é que o um, ele dá origem à díada de dois. E a díada, ela é indefinida, porque ela ainda não é o múltiplo. Então, tem o um e a díada. Aí é bem pitagórico. E é assim que os neoplatônicos vão explicar o surgimento da emanação divina e os deuses e etc. Né? Então, existem dois grandes princípios no universo, o um e a díada. E eles são os princípios da ordem e da desordem, do limite e do ilimitado, do cosmos e do caos. E a gente tem um cosmos noético,
quer dizer, um cosmos que participa do mundo espiritual. Eu estou tentando traduzir em palavras mais simples, mas o noético tem a ver com o nous, que é a mente divina, e um cosmos físico, isso é bem platônico. Esses dois mundos, um que é mais pertencente ao mundo divino e ao ilimitado, e um que pertence ao que é limitado e é físico, e a ordem e a desordem, né? É bem filosofia antiga, o teor dos textos neoplatônicos. Que mais? Bom, tudo isso é considerado muitas vezes obscuro e difícil de entender, e aí a pessoa fala, não, isso aí não existe, Platão não escreveu sobre isso, e é aí que dá a coisa das doutrinas esotéricas. A ideia central de Plotino, então, é a reconduzir o segundo princípio, a díada, ao um. Só que nós viemos bem depois do segundo princípio. Então, na verdade, é sempre reconduzir as almas, retornando ao um. A doutrina fundamental de Plotino é essa. O um converte-se no único e verdadeiro princípio de toda a realidade. Mas para Próclo, ele vai chamar o um de outras coisas. Ele vai chamar de a mônada das mônadas. Ou a ênada, aqui, ênada, de todas as ênadas. É bem esse linguajar. O um como um Deus supremo. E desse Deus supremo, que é um, que não é um Deus, surge toda uma estruturação dialética e triádica do cosmos. Tudo vem em três, é isso que ele quer dizer. Então, esse um vai dar origem à díada, que é esse um múltiplo, é a potencialidade da existência da multiplicidade, mas ainda em estado adormecido, entendem? É a possibilidade da existência dos seres, mas ainda contidas numa unidade. Isso seria a díada. E aí vem as tríades, vem ser, vida e intelecto, vem as três hipóstases do Plotino, tudo no neoplatonismo vem com esse número 3 impresso. Por isso, inclusive, o Porfírio quis dividir os textos do Plotino nas chamadas Enedas, porque ele fala assim, Enedas, né, são 6 textos, 6 tratados que contêm 9 textos cada. Ele falou, olha que lindo, o 6 é o dobro de 3 e o 9 é 3 vezes, né? Então é perfeito, tem tudo a ver com o 3. Né? Essa é a questão dos neoplatônicos, que trabalham muito com a parte da matemática pitagórica e platônica, né? Porque só os geômetras entravam na academia de Platão. Então, assim como a gente vê toda aquela complexidade gnóstica das divisões, dos eons, das 5 luzes, dos 12 eons, dos 24, os neoplatônicos também estão trabalhando com o 1, com o 2, com o 3. Isso aqui não tem nada a ver com trindade cristã. Na verdade, depois a trindade vai ser estabelecida tentando equilibrar um pouco o que os pagãos já estavam falando. Percebe? Mas o que mais que a gente pode falar sobre essa mônada ou esse uno? Tudo isso vai falar sobre permanência, sobre processão e sobre conversão. Então, uma das tríades: permanência, processão e conversão. O que eles estão dizendo? Que há um eterno que procede e dá origem ao mundo e às almas, e essas almas retornam a esse um. Ou princípio, meio e fim. Ou dentro de si, fora de si, retornando para si. Ou limite, ilimitado e misturado. Lá no Apócrifo de João, vocês vão ver que o Yodabaô criou a mistura, porque ele misturou luz com trevas. Antes tinha luz, depois tinha as trevas, e ele misturou luz com trevas. Os neoplatônicos também vão falar da mistura. Outra tríade, ser, vida e pensamento. Pai, potência e intelecto. Então, os neoplatônicos vão trabalhar sempre com essas forças e com essa ideia de que há uma força que está em seu estado mais puro, ela emana, ela se derrama e ela quer voltar para si mesma. Esse seria o movimento cíclico. O Próclo vai ser muito descritivo de que a vida é cíclica e as almas são cíclicas e as forças do mundo divino são cíclicas. Para eles isso também é muito importante, esse movimento divino. Todos os deuses, então, derivam desse um e dessa díade.
A alma deriva de tudo isso. Todos os seres vivos é como uma sinfonia cósmica. Aí a gente lembra do Pitágoras, né? Então é importante saber que sem as doutrinas não escritas de Platão não existiria o neoplatonismo, porque toda essa história de voltar ao um vem dessa doutrina esotérica de Platão. A gente tem em português atualmente esses 3 livros, e aqui eu pus um esqueminha para facilitar. Então, a díada é aqui, é esse aqui. A díada, pronto. Então, são as 3 realidades, aqui é Plotino, tá? O Próclo, ele vai ser um pouquinho mais complicado que o Plotino, nesses esqueminhas. Tipo setiano, sabe? Então, a díada, a alma do mundo, a alma do mundo dá origem às almas individuais, e elas habitam na matéria, e elas querem, através do conhecimento, retornar para o um. Vocês já viram isso, né, em outros lugares? Um caminho através do conhecimento, que encontra a mente divina. Intelecto aqui é, na verdade, nous, tá? Vocês vão ver em outros, no hermetismo também usa nous, para falar dessa segunda hipóstase. Isso é o que a gente tem em português sobre o Próclo aqui nas capas de livro. O do meio azul é recém-lançado, do Antônio Vargas. Esse aqui é o que eu estou usando junto com o do Reale, aqui esse do Reale, né, que está em português, e o do Cícero Cunha Bezerra, que é um professor lá de Aracaju, especialista em neoplatonismo, tem um canal no YouTube, o GT de Neoplatonismo, grupo de neoplatonismo no YouTube, tem várias entrevistas que ele dá com alguns professores, algumas bem boas, e na Editora Polar tem esse outro livro, que é o Teologia de Platão, são 4 volumes de Próclo. Quando a gente fala em teologia, a gente não está falando de teologia no sentido católico, obviamente. A gente está falando de teos e logos. Então, o conhecimento, os ensinamentos sobre teos, o divino. Então, o estudo do divino, o conhecimento do divino, é isso que significa teologia, né? Então, os elementos de teologia de Próclo não tem nada a ver com a teologia cristã. É só para a gente lembrar disso. E os esqueminhas para ajudar. As notinhas que eu fiz, que eu comentei aqui, são desse livro do Cícero. Para quem se interessa por neoplatonismo, é bom também. Fiz umas notinhas, isso que eu estou vendo aqui com vocês. Então, pontos importantes para a gente entender neoplatonismo. Essa teoria dos princípios primeiros, que é uma característica do pensamento platônico, que é a oposição entre a multiplicidade das coisas do mundo sensível e a universalidade dos princípios supremos e primeiros. Então, a universalidade dos primeiros princípios e a multiplicidade difusa das coisas múltiplas do mundo que a gente vive, o mundo dos sentidos, né? E aí o neoplatonismo vai assumir a transmigração das almas, e que todas essas almas individuais que vocês estão vendo aqui no esqueminha, elas buscam, então, retornar à alma do mundo, porque todas participam da alma do mundo, todos nós somos a alma do mundo, e retornar ao inteligível, que é através do conhecimento que desperta para a mente divina, para a gnosis. Gnose é uma palavra usada por Platão, inclusive, tá? Não estou forçando com os gnósticos. E aí, a partir daí, a gente pode contemplar o um e retornar ao um. Mas sempre nessa linguagem não cristã, não judaica, a linguagem da filosofia grega, né? Então, o filósofo ele deve percorrer um caminho que conduzirá ele, mediante um árduo esforço, ao mundo verdadeiramente inteligível, que é o mundo das ideias, ou das formas platônicas. Ó. Então, para vocês entenderem neoplatonismo, entender sempre a importância dessa díada aqui, que é onde está as formas platônicas, as ideias perfeitas, a fonte luminosa de toda a vida, né? E a alma do mundo é como a que faz a intermediação, é a que conecta a gente com esse plano divino. Vale ressaltar, né, que o termo ideia é mais do que uma ideia que a gente tem, não é uma ideia do nosso pensamento, né? Não é um conceito, uma representação mental.
a ideia no sentido do pensamento original, né? Como o pensamento de Deus, como aquela forma perfeita, que é plenamente harmoniosa, equilibrada, luminosa. E aí essa ideia se reflete no mundo sensível e a gente vai criando interpretações das ideias, né? A compreensão da ideia como unidade, que transcende a multiplicidade, é uma coisa muito importante no caminho neoplatônico, né? A multiplicidade que se retorna à unidade das ideias que são contidas nessa díada, nesse nous, nessa mente, no inteligível, né? São muitas palavras para descrever a mesma coisa. E aí a gente fala que as ideias, elas existem, mas para que as ideias existam no nosso mundo, a gente pressupõe que há algo anterior, como um princípio primeiro, um princípio supremo, que dá origem às nossas ideias na nossa cachola aqui. Então, convém a gente não confundir o uno, o princípio supremo, com o uno aritmético. Então, não é um Deus, não é monoteísmo, mas a unidade que não permite a diferenciação de nada. É como se fosse a fonte, o ponto focal, fonte de todas as coisas. Não é o número um no sentido aritmético, tá? É só para a gente lembrar isso. É um uno metafísico. Fala, Jaime. Eu entendi que ela é gerada ali no nível do intelecto, o arquétipo, mais do que o arquétipo, ou é o próprio arquétipo? A Não, acho que fonte. ela se manifesta como arquétipo no nosso mundo. Ah, então quer dizer que ela é. Exatamente, então ela é anterior, ela é a ideia primeira, vamos falar assim. Isso mesmo. Ah, tá, ok, era isso. Esse, esse papo Obrigado. de forma e ideia em Platão é muito confuso. Eu lembro até hoje da minha aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio, que o professor veio com a ideia da cadeira, que a cadeira é um encosto que você sente, que tem 4 pernas, mas nem toda cadeira é igual, uma é amarela, outra é azul, uma é de couro, outra é de pano, mas a ideia da cadeira. Mas para o sentido que a gente busca aqui, neoplatônico, não é só assim a forma mental da ideia de um assento que a gente chama de cadeira. É antes disso ainda, né? Isso já Uhum, é o arquétipo da cadeira. isso. Mas as ideias se referem a algo mais profundo, algo que participa da divindade. E essa divindade, ela seria, aí nesse modelo, a divindade estaria onde? Aí é que é essas coisas, mais ou menos, é dentro, porque a gente tem que seguir um modelo, vamos dizer, né? Porque não podemos misturar. Aham. Nós estamos falando aqui dos neoplatônicos. Estaria além do intelecto, né? Sim, Nesse modelito que você mostrou aqui. o bem, o O supremo sumo bem bem? que tem em Isso, Platão é aqui, é o um. isso. Ok. Com o nus, a gente tem o, o belo Hum. e as ideias Então já perfeitas, né? pressupõe a forma, nesse As nível. formas, elas estão aqui, mas num sentido sutil. Elas ainda não têm Sutil, forma. isso. Elas são É a o ideia da protótipo forma. ainda. É um É, protótipo. Tá? sabe mula para crite? Sim. Ah, nesse nível, né? Então, É, equivalente ali, tá. é a matéria primordial que ainda não foi materializada. Uhum. Lá em Agora cima. ficou fácil, Alaia. Uhum, Beleza, agora, todo mundo agora me sim. entendeu. Não, agora eu consegui, porque eu queria ver mais ou menos o nível que estaria, porque o um, ou seja, o bem aí no caso, ele nada, ele é inerte em si mesmo, vamos dizer assim. Ele é a É. fonte, mas nada, você não pode falar, eu entendo assim, que você não pode falar que dali só, vamos dizer assim, vem a possibilidade da criação, digamos assim. Uhum, Não é isso? isso. Ok, não, tá. E a ideia neoplatônica, que é uma ideia legal para a gente fazer um gancho agora, é Hum, que o um, ele se derrama. hum, Essa seta é um derramamento. Não é que ele é um Deus criador que cria o inteligível, né? Ele se isso. derrama. Quer dizer, o E inteligível, a seta quer dizer que o inteligível provém dessa, provém dessa o um como emanação, vamos falar fonte. assim. Isso, é uma emanação, exatamente. A palavra que usa-se, inclusive, é essa: processão e emanação. Tem os sentidos na filosofia. Então, ele emana do um. E ele é idêntico ao um.
mas ele já diminui em poder, porque é uma Entendi. emanação. É A uma alma do nação. mundo é idêntica ao inteligível, mas diminui em poder, porque vai Uhum. chegando, vai se Próximo. afastando do. Então a Da ideia fonte, né? Se é afasta da fonte, menos poder e, digamos assim, mais, entre mais aspas, né, Alain? obscurecimento. Mais contaminação, entre aspas. Mas até aqui não tem contaminação de Não, nada. eu sei, porque aí isso que eu ia fazer a observação, porque na esfera, vamos dizer, divina, não há, não se fala em contaminação, não se fala em Não, sombra, nada. não. Ali é pura luz, né? É, Ok. exatamente. A sombra surge a partir da ordenação do caos. O caos tá assim, a matéria caótica é ordenada e aí as formas perfeitas são impressas na matéria. E as almas individuais transitam tentando aprender essas ideias e retornar ao inteligível. Uhum. Beleza. É um mapa, gente. É só a forma de Não, pois é, colocar. porque a gente tem que se guiar por algum mapa, né? E eu achei interessante esse aí também, porque você vê que é bem similar aos outros, só que a gente não pode fazer assim, um para uma transformação. É Eu tenho que difícil. entender a ideia dele nesse modelo e comparar com a outra, mas não ser uma coisa rígida, né? Exatamente. Obrigada, Jaime. Eu que agradeço, obrigado. Eu queria tentar colaborar um pouquinho, se a gente olhar o princípio da geometria sagrada, do 1, do 2 e do 3, ainda como sendo um. É que a gente pensa em número, a gente tem que pensar, não pensa no número, pensa na raiz quadrada, por exemplo. Quando a gente tem a raiz quadrada, a gente traz o número para uma outra parte que é a sua essência. Raiz quadrada de 1 é 1. É o uno, não tem o que se falar a respeito disso. A raiz quadrada de 2 ainda não é 2. É 1,41. É um que engravidou, ou abarbelou, grávida, profunda, cheia das ideias. A raiz quadrada de 3 não é 2, é 1,73. É que toda essa questão já está gerada e pronta para manifestação. Só quando a gente chega na raiz quadrada de 4 é que a gente vai ter o dual. Por isso que com relação quando a gente fala 4, materialidade, é aí que a gente sai da espiritualidade e a gente vai falar em dualidade. Então, quando a gente olha pelo âmbito da raiz quadrada, a gente vai facilitando isso. 1, 2 e 3 são manifestações dessa mesma unidade, mas ainda se refere a ela no plano da espiritualidade. Só quando vamos chegar, por exemplo, nesse olhar do 4, que a gente vai poder enxergar a dualidade. É aí que nasce o 2, é aí que nasce ou se desmembra o mundo, alguma coisa assim. Só para poder, eu estou trazendo um outro olhar que eu acho que Sim, ajuda, talvez, nessa compreensão. sim, perfeito. A dualidade ela surge com o 4. Aham, aham. Tá? Se a gente pensar em O raiz 4. quadrada, isso é muito mais fácil. A gestação, grávido, vamos chamar assim, ou a própria Barbelô, e no 3, 1,73, essa gestação já pronta para essa manifestação que chega no 4, raiz de 2, aí a gente vai ter toda uma outra história. E no pitagorismo tem essa imagem aqui, só para a gente lembrar. Quem lembra o nome disso aqui? Tétrade pitagórica. A base do mundo é o 4. Exato. O 3 nos leva ao 2, que retorna ao 1. Isso é um ensinamento pitagórico. Os neoplatônicos estão se embasando nisso também. Bom, eu comentei para a gente não confundir com o 1 aritmético, né, como a Vanessa estava explicando até da raiz quadrada, um como constitutivo de todo ser. Né? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou mostrar para vocês, que é mais legal. Então, aqui, ó, uma das notinhas que eu fiz. Vocês estão vendo o slide ou essas setinhas? Só para vocês ajudarem a visualizar, né? O uno e a díada dão origem ao ser, nessa visão neoplatônica, né? E aí surge a identidade, a diversidade, o repouso e o movimento, né? Mas é a partir dessa emanação do uno com a díada, né? O uno e a díada da gente para os gnósticos é o um e a barbelô. É barbelô. Ou pronoia. Vejam que o tema se repete. Em grego, né, é nous. Nous vai ser traduzido por mente, mente divina, ou intelecto, ou inteligível. O que é pronoia? Enoia é pensamento. Pronoia é o pensamento primordial.
tem a ver com esse estado de mente, de inteligência, de pensamento. É a mesma energia que está sendo expressa com nomes diferentes, percebem? Então, da mesma forma que o 1 não é um aritmético, também não é a díada, mas é no sentido metafísico. Ele é o fundamento de toda a multiplicidade. E a diferenciação sobre o qual o uno faz a sua ação. Então, surge a grande pergunta, como então? Que é a pergunta que intriga os gnósticos, intriga todo mundo. Que história os gnósticos resolveram com o mito de criação, né? Pegou o mito judaico. Que história é essa, então, de como que o um gera o múltiplo? Onde que teve esse momento aí que houve uma quebra com o movimento de emanação do um? Por que então surgiu a obscuridade? Por que surgiu a mistura? Por que surgiu a morte, a existência? Então, como que o um gera o múltiplo? O Platão ele vai responder a partir dessa estrutura bipolar, né, que o um e a díada são pensados como causa formal e causa material de todos os seres. Então, existe o espírito e existe a matéria. Existe a ideia que é impressa na matéria, e aí existe a vida e existe a morte. E aí, a partir da díada, começa a ter mais concretude, entre aspas, o nosso mundo, até chegar no nível da matéria caótica e da estruturação do nosso mundo sensível. Na verdade, essa bipolaridade, né, do universo é uma necessidade de superar para poder retornar ao um. Senão, não há existência, senão nada acontece, senão um está stop, pausado no tempo. Para que haja, então, existência, é necessário que essa polaridade exista, e aí há o surgimento material de todos os seres. Eu só ia comentar que lá no comecinho da tua fala hoje, você disse que alguma coisa mais ou menos assim, que os primeiros, os que estão mais próximos do uno, eles na verdade são semelhantes ou expressões do uno, enquanto que a partir de mais à frente, e eu estou entendendo com a tua explicação da Vanéry e de todo o material, que a partir, depois do 3, é que eles começam a ser múltiplos, difusos, multiplicidade e essa coisa toda. Então fica muito interessante entender assim, porque os gnósticos falam a mesma coisa. Porque depois do 3 tem essa quebra. Para quem leu o Gnoses de Jung, que tem os 7 sermões, o Jung também explica assim, no começo, assim, é só depois de uma certa sequência de emanações, que na verdade não é uma coisa nenhuma, continua sendo uno, né? É o pai e mãe tudo junto e o filho é tudo uma coisa só, e aí de repente tem a multiplicidade. Então é bem gnóstico isso, é bem interessante. Exatamente. E aí dentro do neoplatonismo a gente pode dizer então que essa díada, ela no seu aspecto mais alto, né, no seu alto grau, ela é matéria inteligível. E no seu aspecto mais baixo, ela é matéria sensível. Então, a matéria participa da mesma energia que vem aqui da díada, só que é o aspecto mais baixo. No aspecto superior, ela participa das ideias divinas. Por isso a gente consegue fazer essa ligação a partir da díada. Por isso que a gnosis, ela dá o conhecimento da pronoia, ou do nous. Nós somos capazes de conhecer a partir da força da díada que emana para o mundo. É a possibilidade do conhecimento, né? Nesse sentido que eu quero falar. E aí o filósofo, ele vai ascendendo essa escada, esse caminho, por analogia ou por indução do sensível às propriedades do ser. Então, a gente vai ativando o ser em nós a partir da nossa leitura do mundo sensível e dos elementos, e a gente vai se desprendendo e ativando o ser, a parte inteligível da nossa alma. Porque a alma também, para o neoplatonismo, ela tem uma parte superior e uma parte inferior. E a gente já viu isso aqui antes, que a alma é dividida em partes, né? Então, não é por causalidade matemática,
que a alma fica entre a matéria e as almas individuais e o inteligível. Essa alma do mundo serve como intermediária para fazer essa passagem das almas individuais para o retorno à mente divina. E esse vai ser o caminho proposto pelos neoplatônicos, através da contemplação do belo, que é a beleza das formas impressas no mundo sensível, as formas platônicas. Então, é a beleza que vem do alto, e a beleza das virtudes em nós, as virtudes impressas na nossa alma. A partir dessa contemplação do belo, a gente volta ao inteligível e é capaz de contemplar o um. Basicamente, a essência do neoplatonismo é o estímulo para que cada um faça esse caminho de retorno da alma. Para Platão, existia uma perfeita harmonia entre essa ideia matemática e a metafísica, e a questão das virtudes como expressões das formas perfeitas ou das ideias perfeitas. As virtudes são as expressões da perfeição. E é por isso que as virtudes são um caminho para a contemplação do mundo divino. Então, quer dizer, e ali fica claro também que o mundo, quer dizer, chama de um mundo da alma, alguma coisa assim, que é exatamente o divisor ali de águas, né? Você tem o lado dela voltado para baixo e o lado da alma, vamos falar assim, voltado para cima. Sim. Conforme ela dá mais energia para aquele aspecto superior, vamos falar assim, ela se torna mais espiritualizada, mais sensível ao belo, como você está dizendo, né? E o contrário, se ela começa a ser mais seduzida por aquilo que a sensibiliza de uma forma material, digamos assim, aí ela desce, digamos assim, né? Quer dizer, a tônica dessa alma vai estar identificada com essa hierarquia inferior aí, a hierarquia mortal, vamos dizer assim, né? Ou seja, o divisor de águas entre aquilo que é espiritual, vou falar assim, ou que é divino, é exatamente a alma, igual você tinha falado aí. A alma do mundo, exatamente. Para o neoplatonismo, o uno e a díada são princípios supremos de toda geração. E o uno e a díada, eles escapam, na linguagem da filosofia eles falam assim, eles escapam de toda determinação, ou seja, o mundo do karma, o mundo do destino, o mundo do movimento, não determina a natureza do uno e da díada. Então, eles estão além desses movimentos da nossa vida cotidiana, da nossa vida sensível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade do conhecimento, que aí nos gnósticos eles vão chamar isso de libertação, dessa bagunça da determinação do mundo temporal. Perfeito. Tem uma passagem do Plutarco, que eu achei interessante, que eu copiei aqui, bem curtinho, então acho que dá para eu ler e vocês entendem, que diz o seguinte: a unidade não sobrepassa o limite, mas permanece pura e simplesmente una, por isso se chama unidade. Mas a díada indeterminada é o princípio da diferença, posto que sai imediatamente de si mesma, movida pela duplicação, em direção à pluralidade. Mas é uma díada indeterminada que é o princípio da diferença. Ela ainda não é a diferenciação. Ela é a potencialidade da existência do múltiplo. É filosofia antiga essa linguagem, gente. A unidade, a díada é a multiplicidade. E aí, o jâmblico, que é o outro neoplatônico um pouco antes do Próclo, diz o seguinte: se o sentido do círculo se manifesta na unidade e as figurações poligonais começam na tríada, vou pegar essa para Vanéry. Se o sentido do círculo manifesta na unidade e as configurações poligonais começam na tríada, conscientemente defenderam os sucessores de Pitágoras que a díada indeterminada, posto por si mesma, não delimita nenhuma figura. O que quer dizer? Que as delimitações, e aí as tríades e os polígonos e todas as outras coisas que começam a ter uma delimitação ainda não pertence
a díada. Então, quer dizer que aqui nesse nível do intelecto, ainda é uma expressão da unidade, é a imagem do um, lá nos gnósticos. É a imagem conhecível do um. É o que o Jaime estava falando, que é da alma do mundo para baixo que surgem os polígonos e as outras formas e as determinações de outros limites do mundo. Isso vão se referir também aos limites da nossa alma e a confusão que a nossa alma vai entrando, né? Mas tudo isso, gente, vou parar um pouco aqui de complicar. Para a gente entender, é importante entender que é um movimento e que esse movimento é algo que existe em perfeição, que se derrama, que se volta para cima e que retorna. Se a gente entender que é isso que os neoplatônicos estão propondo, já facilita. O neoplatonismo, diferente de outras leituras antigas de Platão, ele não estava pensando no mundo prático, no mundo político. O neoplatonismo, ele, mesmo quando está lendo textos como a República de Platão, ele vai ter uma interpretação metafísica. O Próclo faz muito isso. Ele pega os diálogos platônicos e os personagens e ele lê cada personagem como se fosse uma parte da alma. Por exemplo, esse personagem é como se fosse a parte superior da alma falando. O outro personagem é a parte inferior da alma falando. O outro personagem é a díada falando. E é por isso que ela fala dessa forma. E é assim que ele vai ler os diálogos platônicos. Sempre nessa analogia, nessa metafísica, nessa simbologia. Tanto que um dos primeiros estudos que a gente fez de cosmogonia gnóstica aqui no canal, em 2021, eu peguei um texto do Próclo e do Plotino para a gente entender como que se devem ser lidos os textos gnósticos. Porque eles falam muito da importância da gente transcender a letra literal, né? A gente sabe que Platão afirmava, aí eu vou complicar vocês, Platão, ele afirmava o seguinte: entre as formas, vamos lá, as formas que estão aqui na díada, entre as formas, que as ideias, e o mundo sensível, né, o mundo sensível, que é dos sentidos, é o nosso mundo. E Platão afirmava que existiam as formas matemáticas, os entes matemáticos. Então, entre o mundo sensível e as formas perfeitas do inteligível, a gente tem os entes matemáticos. Será que eu consigo botar aqui? Aqui. Os entes. Entes é a palavra grega para ser, tá? Mas não é ser no sentido um animal, uma planta, um ser do astral. É os entes no sentido arquetípico. Então, os entes matemáticos. Vou fazer um pulinho com vocês para os gnósticos. Entre a Barbelô e a Sofia e o mundo sensível, o que a gente tem? As 4 luzes e os 12 eons, que cada um é um eon, é uma eternidade, é um espaço no tempo, é um arquétipo de uma virtude. Então, o Platão e o Plotino e os outros neoplatônicos também vão falar que entre as formas platônicas e o mundo sensível há os entes matemáticos, como a representação arquetípica das ideias. Então, a gente tem as ideias, os arquétipos e as formas no mundo sensível. São 3 graus de manifestação. Vai lá do original, a cópia e a cópia da cópia. Parece um pouco os gnósticos, vocês não acham? Então, a gente vai dividir, então, o real em 3 esferas: a inteligível, a matemática e a sensível. Bom, aqui vamos pular de slide. Isso que você falou aí, exatamente os 3 níveis de pessoas, né, também. Também, assim, né? bem lembrado. Os sensíveis, os matemáticos que eles falavam, né, se não me engano. É. E os superiores. Os divinos. Os divinos, exatamente. Ok. Bem lembrado. Na escola platônica tinha os acusticoi, os que são ouvintes, estão começando a aprender, os matematicoi, que já desenvolvem,
ou acusmaticoi, eu sempre erro, os matematicoi e os androsteioi, os homens divinos. Pitágoras era considerado um homem divino. Os seus alunos eram os matemáticos. E o mundo é o mundo. Vocês percebem como os gnósticos também estão repetindo essas três categorias de seres?